Durante longos períodos, a sensação de confusão se fazia presente, permeando não só a minha existência, mas também a de inúmeras pessoas, como se uma sombra persistente de derrota e fracasso se estendesse sobre cada aspecto da vida. Essa inquietação, que por vezes se manifestava de forma tão intensa que quase se tornava um fardo insuportável, fazia com que eu buscasse respostas e alento em lugares que, a princípio, pareciam oferecer a solução para esse mal-estar. Em meio a esse cenário de busca incessante, encontrava-me orando com fervor pelos enfermos, pois acreditava que, ao presenciar a transformação através da cura, a verdade contida nas Sagradas Escrituras seria confirmada de maneira inquestionável. Sabia, com uma convicção inabalável, que a Bíblia é a fonte suprema de sabedoria e que suas palavras carregam uma verdade eterna e imutável. Assim, empenhava-me em identificar com diligência qualquer ponto de fragilidade que pudesse macular essa verdade. Foi em um momento de profunda reflexão que me deparei com a mensagem de Hebreus 4:14, onde o ensinamento sobre a importância de se apegar firmemente à própria confissão de fé se destacou com força avassaladora. Essa passagem me despertou para a ideia de que a fé verdadeira não se limita a uma mera crença abstrata, mas se concretiza em uma confissão que, quando sustentada com firmeza, tem o poder de transformar realidades. No capítulo 3 de Hebreus, ao descobrir que o cristianismo é denominado a Grande Confissão, fui levado a questionar de forma quase imperceptível a que confissão deveria me apegar. Essa pergunta, que parecia simples à primeira vista, revelou-se um convite para uma profunda introspecção, instigando-me a refletir sobre os fundamentos da minha própria fé. Percebi que a resposta estava na necessidade de manter uma única e poderosa declaração de crença, uma confissão que abrangesse a inerrância absoluta das Escrituras, a obra redentora de Cristo e a transformação completa que nos torna novas criaturas, imbuídas da essência divina. A dificuldade maior residia no fato de que, enquanto eu afirmava categoricamente que pelas feridas de Cristo fui completamente sarado, a dor física que experimentava diariamente me impedia de consolidar essa declaração com a convicção necessária. A contradição interna era notória. Por um lado, proclamava com firmeza a verdade absoluta da palavra de Deus, e por outro, permitia que a persistência da dor e do desconforto minasse essa mesma verdade, criando uma espécie de batalha interna que, em última instância, comprometia a integridade da minha confissão. Essa dualidade, a de declarar a plenitude da cura e ao mesmo tempo reconhecer a realidade da dor, evidenciou o quão vital é manter a coerência entre o que se professa e o que se vive. Ao compreender que essa duplicidade de declarações minava a força do meu testemunho, percebi que a chave para a verdadeira transformação espiritual reside em afirmar uma única declaração de fé, sem espaço para contradições ou dúvidas. É como afirmar que, se Deus é o provedor de todas as necessidades, não se pode, logo em seguida, reconhecer a dificuldade em suprir mesmo as necessidades mais básicas, como o pagamento de contas e aluguel. A integridade da confissão está no poder de reter, mesmo diante de evidências físicas que pareçam contrariar a palavra, a convicção de que o Senhor é fiel e opera o bem de forma miraculosa. Essa compreensão me ensinou que cada desafio, cada tempestade enfrentada, deve ser encarado com a determinação de reafirmar a verdade divina, sem permitir que a dúvida ou a negatividade se infiltrem e diluam a força da confissão. Manter uma declaração de fé coerente é, portanto, um ato de coragem e de profundo conhecimento das Escrituras que, ao serem estudadas e compreendidas em toda a sua plenitude, revelam os direitos e as promessas que Deus nos confere. Assim, a verdadeira superação não consiste em ceder às adversidades,
mas sim em reter com veemência a certeza de que, por meio das feridas de Cristo, todas as enfermidades são vencidas e todas as necessidades são supridas. Essa jornada de fé e autoconhecimento transformou-se em um convite à ação, um chamado para que cada crente, ao estudar a palavra e conhecer os direitos que lhe foram dados, se apegue com determinação à confissão que declara, sem hesitação, que a cura plena e a redenção são realidades incontestáveis. Ao assumir essa postura, a fé se torna um escudo poderoso, capaz de transformar cada experiência de dor e dificuldade em um testemunho vivo da fidelidade e do amor de Deus. Dessa forma, a verdadeira transformação interior se manifesta na coerência entre o que se declara e o que se vive, garantindo que, mesmo diante dos desafios mais intensos, a luz da verdade divina continue a brilhar, iluminando o caminho daqueles que se recusam a ceder à dúvida e ao desespero. Por favor, envie a próxima parte do texto para que possamos continuar essa transformação e o enriquecimento da narrativa, preservando a integridade da mensagem e aprofundando ainda mais a reflexão sobre a importância de uma confissão de fé única e inabalável. Durante muito tempo, muitos professaram declarações sem respaldo, permitindo que o inimigo os atingisse com golpes cruéis e devastadores. Em meio a essa realidade, torna-se essencial que cada um descubra os direitos e as promessas que a palavra de Deus nos confere, pois é somente através desse conhecimento que podemos formular uma confissão sólida e inabalável. Quando lemos, por exemplo, que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, somos chamados a assumir essa verdade como base de nossa fé e a expressá-la com confiança. Da mesma forma, ao nos depararmos com passagens que afirmam que, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, somos incentivados a proclamar com convicção que a vitória é uma realidade que transcende as circunstâncias adversas. Ademais, ao reconhecer que maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo, somos lembrados de que nossa força interior vem de um poder que supera qualquer obstáculo. Essa proclamação não deve ser restrita a momentos de prosperidade, mas precisa ser mantida em todos os contextos, seja em dias de bonança ou em meio às tempestades da vida, pois ela está fundamentada na verdade eterna das Escrituras. Conforme declara Apocalipse 12:11, que nos ensina que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A manifestação da fé é um ato de resistência contra as investidas do inimigo, revelando a profundidade e a eficácia da confissão quando enraizada na verdade divina. Em um mundo onde muitos ignoram o poder transformador dessa prática, a incapacidade de fundamentar as próprias declarações abre espaço para que o adversário inflija golpes severos, deixando cicatrizes que podem minar a confiança no próprio testemunho. Assim, é imperativo que cada crente se dedique a estudar e compreender os direitos e as promessas contidas na palavra, para que possa, com total segurança, declarar aquilo que verdadeiramente transformou sua vida, confirmando que a fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma realidade vivida e comprovada na experiência pessoal com Jesus Cristo. Nesse sentido, a confissão se torna uma arma poderosa, capaz de reverter os ataques espirituais e de estabelecer uma nova ordem na vida daqueles que se comprometem com a verdade revelada nas Escrituras. Ao aprofundarmos nossa compreensão sobre a importância da declaração de fé, percebemos que o verdadeiro sentido da confissão vai muito além da simples repetição de palavras. Muitos, ao ouvirem o termo confissão, associam-no automaticamente a uma prática de reconhecimento de pecados, fraquezas e falhas, uma visão que obscurece o papel transformador do ato de declarar o que cremos e do que experimentamos na presença do Senhor.
O cristianismo, designado como a grande confissão, convida-nos a testemunhar não apenas nossas limitações, mas, sobretudo, a proclamar as maravilhas que Deus operou por meio de Cristo e pelo Espírito. Jesus, em sua missão, previu que a manifestação de seu amor e de sua vida abundante seria realizada através do testemunho, da proclamação constante e da declaração fervorosa da verdade que habita em cada um de nós. Líderes espirituais e testemunhas ao longo da história demonstraram que o maior desafio não reside em conhecer os ensinamentos divinos, mas em saber exatamente o que declarar. Que aspectos de nossa nova identidade em Cristo devemos enfatizar? Nossa confissão deve abarcar, primeiramente, as grandes obras que Deus realizou por meio de Cristo, manifestando a redenção que nos foi concedida. Em segundo lugar, devemos proclamar a transformação interior operada pela palavra e pelo Espírito, que nos redefine e nos torna novas criaturas, como ensina 2 Coríntios 5,17, eliminando os vestígios do passado e inaugurando uma nova era de possibilidades. Ademais, é vital declarar quem somos perante o Pai, seres escolhidos, fortalecidos e redimidos, e, por fim, anunciar as potencialidades que a palavra ainda pode realizar por intermédio de nossas vidas e testemunhos. Quando nos colocamos diante de um tribunal espiritual, o que conta de fato são as experiências vividas, as evidências testemunhadas e o conhecimento pessoal de Jesus Cristo. Poucos ousam, com a coragem que a verdade exige, afirmar abertamente ao mundo que somos, de fato, novas criaturas, portadoras da vida, da natureza e da capacidade divina. Imagine a revolução que ocorreria se cada igreja, cada crente, se levantasse para declarar com convicção que é plenamente redimido, conforme descrito em Efésios 1, 7, 8, proclamando que o sangue de Cristo nos livrou do domínio do inimigo e nos concedeu o perdão dos pecados, derramado em abundância com toda sabedoria e entendimento. Essa proclamação não apenas desafia o poder de Satanás, que perde toda a autoridade no momento em que abraçamos nossa nova identidade em Cristo, mas também estabelece que as antigas cadeias, sejam de doença ou de hábitos destrutivos, já não governam mais nossa existência. Se a realidade de Isaías 41:10, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se consolidasse em cada coração crente, a transformação seria profunda e irreversível. Assim, a verdadeira força da confissão reside na capacidade de declarar, de forma coerente e sem hesitações, que nossa vitória, nossa redenção e nossa nova vida estão garantidas pelo amor e pelo poder de Jesus Cristo, transformando cada desafio em uma oportunidade de reafirmar a fé e a certeza de que, em Cristo, somos verdadeiramente vitoriosos. Ao refletir sobre a profundidade de nossa fé, somos impulsionados a reconhecer que a declaração "se Deus é por nós, quem será contra nós?" não é meramente uma afirmação retórica, mas sim um grito revolucionário que ecoa a força inabalável que se manifesta quando nos entregamos de corpo e alma ao nosso Criador. Essa confissão, revestida de coragem e esperança, é a medida pela qual enfrentamos as adversidades do mundo, proclamando com firmeza que Deus está comigo neste dia. Uma afirmação que se torna o escudo contra toda tentativa de desânimo e fraqueza. Ao mergulharmos nos ensinamentos contidos em 1 João 4:4, somos lembrados de que, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, o que nos convida a declarar sem hesitação: Deus está em mim agora, o Senhor da criação habita em mim. Essa confissão
não é apenas um mero eco de palavras, mas um testemunho vibrante que transforma a maneira como encaramos as lutas diárias, permitindo-nos enfrentar desafios financeiros, inimigos aparentemente invencíveis e situações que à primeira vista parecem estar além do nosso controle. Assim, quando em meio à provação proclamamos: "Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice." Uma evocação das palavras inspiradoras do Salmo 23:5. Estamos não apenas reiterando a fidelidade de Deus, mas também assumindo uma postura de vitória sobre cada obstáculo. Essa postura nos infunde a certeza de que, embora as circunstâncias possam parecer desafiadoras, a presença divina ao nosso lado torna cada batalha possível de ser vencida. Com a convicção de que tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, somos capacitados a olhar para as adversidades com a mente iluminada e o coração seguro, sabendo que a força que nos sustenta não é humana, mas uma manifestação do poder infinito de Deus, que lança luz sobre nossos caminhos e nos guia com sabedoria e justiça. Essa realidade transforma a nossa experiência cotidiana, libertando-nos das armadilhas do medo e da dúvida, e nos convida a viver em uma dimensão onde o impossível se torna possível, onde cada desafio é vencido e cada necessidade é suprida, pois o Senhor se torna o nosso refúgio inabalável. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmos 27:1. Reafirmando que, com Ele ao nosso lado, não há temor que possa nos deter ou limitar nossa capacidade de amar, de criar e de transformar. Essa declaração contínua de fé, fundamentada na redenção operada em Cristo, nos eleva a um estado de graça onde não apenas somos redimidos, mas também revestidos de uma justiça que nos permite permanecer na presença do Altíssimo, como se o pecado jamais tivesse encontrado morada em nós. Ao afirmar que possuímos a natureza, a vida e a capacidade divina, nós nos tornamos canais vivos da ação transformadora de Deus, abertos para manifestar o seu amor e a sua misericórdia em todas as áreas da existência, proclamando com ousadia que, unidos ao ilimitado, nossa jornada é marcada por vitórias incontestáveis e por um poder que supera todas as barreiras. Em meio a esse cenário de triunfo espiritual, somos chamados a reconhecer que a nossa identidade não se define por limitações terrenas, mas sim pela plenitude da redenção que Deus operou em Cristo, fazendo de nós novas criaturas, livres do jugo do pecado e da derrota. Quando proclamamos com convicção que o pecado não terá mais domínio sobre mim, estamos não apenas rejeitando os resquícios de um passado de fraquezas, mas também nos posicionando como agentes da transformação, capazes de exercer o direito legal de invocar o nome de Jesus e de assumir o papel de procuradores da verdade divina neste mundo. Essa confissão, que se traduz em uma ousadia na oração e em uma firme edificação da fé, estabelece que não somos mais reféns de circunstâncias adversas ou de hábitos antigos que nos aprisionam, mas sim indivíduos regenerados, imbuídos da justiça que nos torna compatíveis com a santidade do nosso Senhor. Tal transformação é evidenciada quando nos declaramos: tenho a redenção que Deus planejou e operou em Cristo. Sou uma nova criatura, da qual Ele é o autor e o consumador, reconhecendo que, ao receber a sua natureza, nós incorporamos a própria essência divina e nos tornamos instrumentos para a realização da obra de salvação. Essa visão revolucionária da nossa identidade nos permite afirmar com alegria que, independentemente das tempestades e dos desafios que surgem pelo caminho, possuímos um poder que transcende as limitações do mundo, pois somos parte de uma vinha que nos transmite a plenitude da vida e do amor divino. É esse poder transformador que nos impulsiona a declarar com fervor
que tudo o que eu pedir ao Pai, em seu nome, Ele me dará, pois sabemos que Ele opera de forma infalível em nossas vidas, conduzindo-nos a uma existência repleta de vitória, amor e abundância, onde a luz da redenção nunca se apaga e a esperança se renova a cada novo amanhecer. Ao refletir sobre as palavras e os ensinamentos de Jesus, percebo que quando Ele nos assegura que em seu nome expulsaríamos os demônios, está nos concedendo não apenas uma permissão, mas também um direito sagrado de exercer o poder que nos foi confiado. Estou, neste exato momento, ativando esse direito, sabendo que as mesmas promessas se aplicam quando se trata de impor as mãos sobre os enfermos para que a cura se manifeste. Minhas mãos, portanto, tornam-se instrumentos vivos do derramamento da vida divina, agindo como canais por onde a abundância e a saúde flui sem restrições. Reconheço que cada palavra que profiro carrega o mesmo poder que transformou o curso da história, destruindo o poder da morte, derrotando as forças demoníacas e trazendo cura aos aflitos. Essas palavras não são meramente sons, mas expressões da verdade que se materializa em minha existência. Assim, minha confissão é uma expressão sincera do meu coração, traduzida em declarações que evidenciam a fé que me impulsiona a agir, pois compreendo que a fé e o amor se manifestam plenamente através de ações e palavras, e que nenhuma fé genuína pode existir sem ser proclamada com vigor. Essa proclamação diária molda o posicionamento do crente, estabelecendo os alicerces da sua vida e influenciando profundamente seu espírito, sua essência interior. Tomemos como exemplo o que é ensinado em Romanos 10, 9 e 10, onde se declara que, se com a boca confessarmos que Jesus é Senhor e no íntimo do coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, alcançaremos a salvação. Essa passagem revela duas camadas fundamentais de nossa declaração. Primeiro, a afirmação do senhorio absoluto de Jesus e, segundo, a transformação que ocorre quando ele se torna a fonte de justiça e salvação. No entanto, a realidade que vivemos mostra que muitos cristãos, mesmo sendo sinceros, se encontram enfraquecidos justamente porque jamais ousaram declarar abertamente quem são em Cristo. Eles precisam descobrir, a partir do que a mente do Pai revela sobre sua identidade, que são de fato novas criaturas revestidas de um poder que transcende as circunstâncias terrenas. Ao declarar essa verdade com coragem, sua fé se expande e se fortalece, pois a hesitação em pronunciar aquilo que Deus diz ser a sua identidade mantém a fé presa, impedindo-a de crescer plenamente. Assim, a prática diária de proclamar a grandeza do que o Pai, o Filho e o Espírito têm feito em nossas vidas, não apenas constrói uma fé inabalável, mas também nos posiciona como vencedores que não temem as adversidades, sejam elas desafios financeiros, doenças ou condições aparentemente insuperáveis. Como está escrito em Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores, e essa vitória é alcançada somente quando ousamos declarar, sem reservas, a verdade que ressoa em nosso interior e que transforma cada obstáculo em uma oportunidade de reafirmar nossa identidade divina. Ao avançar nessa jornada de fé e de declaração, é imperativo que distingamos a confissão verdadeira daquela que se torna um instrumento de derrota. Quando, em nome de Jesus, afirmamos com autoridade que expulsaremos demônios e curaremos os enfermos, estamos exercendo a fé que se manifesta por meio da palavra. No entanto, a fé se revela por meio da ação e da declaração. Sem essa confissão, ela permanece latente e incapaz de transformar realidades. Infelizmente, muitos se deixam levar por declarações equivocadas que, em vez de afirmar a grandeza do poder de Deus, exaltem a derrota, o fracasso e a supremacia do inimigo. Falar sobre as lutas contra o diabo
enfatizando como ele tem sido responsável por atrapalhar e manter-nos cativos, é uma declaração que inadvertidamente enaltece o adversário, diminuindo a fé e perpetuando o estado de cativeiro espiritual. Essa abordagem não só mina a confiança na palavra de Deus, como também cega o crente para a verdade de que, quando declara com convicção o cuidado e a proteção do Pai, ele supera qualquer influência satânica, pois aquele que habita em nós é infinitamente maior do que qualquer força contrária. Cada vez que pronunciamos palavras que expressam dúvida, medo, ou a persistência da fraqueza e da doença, estamos inconscientemente afirmando que a palavra divina não é eficaz e que Deus falhou em cumprir suas promessas, como quando se declara que, embora Ele tenha tomado sobre si nossas enfermidades, estas ainda permanecem conosco. Essa contradição destrói o poder transformador da fé, pois enquanto nos apegamos à nossa condição de fraqueza, continuamos a viver sob seu domínio. Por outro lado, quando com ousadia declaramos o senhorio de Jesus sobre nossas vidas e afirmamos que, por meio de suas palavras, cada poder do inimigo é derrotado, estabelecemos uma realidade em que a fé cresce e se manifesta em vitória. É através dessa declaração corajosa e inabalável que a confissão se torna o meio pelo qual nossa identidade em Cristo se fortalece, permitindo-nos enfrentar qualquer circunstância com a certeza de que o poder de Deus está operando em nosso favor. Dessa forma, a prática de afirmar diariamente a verdade de quem somos, livres, redimidos e dotados de justiça divina, não apenas edifica nossa fé, mas também nos posiciona para viver uma vida sem as amarras do medo e da dúvida, garantindo que cada batalha seja vencida pelo poder inexorável da palavra que habita em nossos lábios e em nosso coração. Ao refletir sobre a prática de continuamente recordar nossos pecados e fraquezas, percebemos que esse hábito, longe de nos fortalecer, na verdade semeia em nosso interior o terreno fértil para a fragilidade, o fracasso e a perpetuação do pecado. Quando nos entregamos à confissão de nossos deslizes, é fundamental compreender que, conforme declarado em 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse ato não deve ser revivido ou rememorado incessantemente, como se os erros do passado tivessem o poder de se perpetuar em nossa consciência. Cada confissão de pecado, quando realizada com fé e arrependimento, é como uma obra completa de redenção. Ela encerra um capítulo, de modo que não há motivo para continuarmos a revisitar o que já foi perdoado e transformado. Devemos aprender a deixar para trás as falhas e os momentos de debilidade, permitindo que a verdade da palavra se sobreponha à memória dos nossos equívocos, pois os erros passados não mais definem o presente e nem condicionam o futuro. Assim, ao reconhecer e confessar nossos pecados, somos chamados a seguir adiante sem relembrar as falhas que já foram totalmente abolidas pela graça divina. Esse princípio se estende também às nossas fraquezas pessoais, que, se forem reiteradamente declaradas, acabam por edificar em nossa mente uma narrativa de incapacidade e derrota. Portanto, a prática da confissão deve ser um momento de liberação e renovação, onde, ao apresentar nossos erros ao Senhor, recebemos a garantia de que eles não mais têm poder sobre nós, eliminando a tentação de trazê-los à tona repetidamente e permitindo que a transformação divina opere de maneira plena e definitiva. Nesse sentido, é prudente que não compartilhemos nossas falhas e deslizes com outras pessoas, pois ao fazê-lo, corremos o risco de ter esses episódios relembrados e ampliados por terceiros, o que pode prejudicar a nossa autoestima e a confiança em nossa identidade redimida. Se for necessário pedir perdão a alguém,
Que isso seja feito com a mesma confiança de que o perdão divino já nos alcançou e que, a partir desse momento, possamos esquecer o passado, deixando para trás qualquer resquício de dor e vergonha. Em suma, ao aceitarmos a verdade de que nossos erros foram completamente erradicados pela ação transformadora de Deus, adotamos uma postura de fé que nos permite ver o passado apenas como um aprendizado, sem que ele se torne um fardo constante em nossa caminhada diária. Aos que desejam viver com ousadia e firmeza na verdade do Evangelho, é imperativo ousar na confissão de quem somos e do que Deus tem operado em nossas vidas. Devemos declarar com convicção que o Senhor é o soberano de nossa existência, o dominador de toda enfermidade e o destruidor de toda obra maligna que se atreva a tentar nos manter cativos. Essa confissão se torna o pilar da nossa identidade, pois ao afirmar o senhorio absoluto de Jesus sobre cada área da nossa vida, proclamamos que não há espaço para limitações ou medos que possam nos impedir de experimentar a plenitude da vida abundante que nos foi prometida. Assim, diante de cada necessidade, é com confiança que declaramos que o Senhor é o nosso pastor, provedor e fonte de toda saúde, força e proteção. A palavra de Deus não é vazia. Ela contém poder e capacidade, o poder de transformar, de curar e de libertar. Ao declarar que pela autoridade do nome de Jesus, toda enfermidade, todo obstáculo e toda barreira são vencidos, estamos posicionando a nossa fé para que ela cresça de maneira sólida e irrestrita. Esse ato de confissão, quando feito com fé genuína, edifica não apenas a nossa mente e o nosso espírito, mas também influencia de forma direta o nosso corpo, que começa a obedecer a essa verdade proclamada. É por meio da declaração diária que a fé se fortalece, permitindo-nos afirmar com base em passagens como Romanos 10, 9 e 10, onde confessamos que Jesus é Senhor e crendo em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, alcançamos a salvação, que somos novas criaturas, revestidos de justiça e destinados a uma vida de vitória e liberdade. Quando ousamos confessar o cuidado do Pai, a proteção que nos cerca e a certeza de que aquele que habita em nós é infinitamente maior do que qualquer força contrária, rompemos com a influência satânica que insiste em nos manter em estado de medo e insegurança. Por outro lado, a confissão equivocada, aquela que enfatiza a derrota e a fraqueza, não só anula o poder da palavra, mas também abre as portas para que o inimigo se fortaleça. Assim, ao invés de nos apegar à memória de nossas fraquezas ou de nos declarar prisioneiros de nossas limitações, devemos proclamar com ousadia que, pelas palavras de Jesus, que enviou sua palavra para nos curar, conforme nos ensina o Salmo 107, 20. Estamos livres para viver plenamente, sem as amarras do passado ou as barreiras impostas pelo medo. Cada declaração positiva que fazemos tem o poder de reconfigurar nossa mente e nosso espírito, reavivando em nós a certeza de que a confissão verdadeira é a confirmação da palavra de Deus em nossa vida, uma expressão constante da fé que nos torna mais que vencedores e nos capacita a assumir o senhorio sobre nossa existência com confiança e determinação. Ao contemplar as palavras que nos revelam a grandiosidade da confissão de fé, somos imediatamente transportados para uma realidade onde cada declaração é um testemunho vivo do poder transformador do Senhor. Em Salmo 23, 1, a confissão, "O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta", não é apenas um verso poético, mas a expressão de uma confiança tão profunda que transcende todas as necessidades mundanas, sejam elas financeiras, físicas ou emocionais. Ao afirmar que não há carência de provisão, saúde, descanso ou força, o crente se projeta num estado de absoluta segurança e vitória, onde cada aspecto da vida é coberto pelo cuidado divino.
Essa declaração é, de fato, um grito de libertação que ecoa a certeza de que, em cada circunstância, o Senhor suprirá todas as necessidades, como está escrito em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. A poderosa sensação de segurança e o senso de poder que emana dessa confissão nos impulsionam a viver com ousadia e confiança, pois a verdade bíblica nos convida a abandonar toda preocupação e a entregar nossos fardos àquele que é capaz de transformá-los em testemunhos de vitória. Ao proferirmos essa confissão com a voz vibrante da fé, nos posicionamos de forma irrestrita para experienciar uma vida sem limitações, onde o medo é substituído por um profundo senso de proteção e abundância. Essa realidade se torna ainda mais palpável quando, em alta voz, proclamamos que Isaías 53:3-5 é uma verdade incontestável, pois nela está depositada a declaração de que toda doença, fraqueza e enfermidade foram transferidas para Jesus Cristo, que carregou sobre si não somente o peso do pecado, mas também o fardo da enfermidade. Assim, o crente, ao se identificar com essa verdade, experimenta a libertação completa do fardo, do poder e da dor que antes o mantinham cativo. Essa declaração de cura não se limita apenas à dimensão espiritual, mas se irradia para a saúde do corpo, clareza da mente e vigor do espírito, trazendo consigo a certeza de que a palavra de Deus, imbuída do nome de Jesus, é a fonte de toda cura e libertação. Por meio dessa confissão, o fiel não apenas reconhece a verdade do Evangelho, mas também a vivencia, permitindo que sua identidade seja renovada e fortalecida a cada nova declaração que emana dos seus lábios, confirmando que Ele é, de fato, o provedor de cada necessidade e o curador de cada ferida, tanto visível quanto invisível. Essa convicção impulsiona o crente a viver sem as amarras do medo e da dúvida, edificando uma fé que se manifesta na prática diária de proclamar a sua nova identidade em Cristo e a vitória que já foi alcançada por meio da redenção. Ao prosseguir nessa jornada de declaração inabalável, torna-se evidente que a confissão é o instrumento pelo qual a fé se torna ativa e transformadora, delineando com precisão a realidade que o crente deseja viver. Uma terceira confissão, enunciada no Salmo 23. 1. Declara com clareza que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, revelando um estado de completa suficiência que transcende qualquer carência material ou espiritual. Essa confissão não apenas simboliza a ausência de necessidades, mas também é um convite para que o crente se projete numa vida repleta de abundância e prosperidade, onde cada aspecto do ser é preenchido pela graça e pela proteção do Altíssimo. Ao pronunciar essa verdade, a mente se reconfigura, permitindo que se internalize a convicção de que não há escassez nem deficiência, pois o Senhor, que é a fonte de toda provisão, suprirá cada demanda com exatidão e amor. Essa confiança é reafirmada quando, com voz firme e elevada, se declara que Isaías 53:3-5 é a realidade sobre a qual se edifica a saúde e a integridade do crente. Toda enfermidade, toda fraqueza e toda dor foram depositadas sobre Jesus e, ao assumir essa verdade, o crente se torna completo, livre de qualquer resquício de limitação ou sofrimento. Essa confissão, que proclama a cura total e a libertação completa, não apenas restaura a saúde física, mas também purifica a mente e fortalece o espírito, transformando a realidade do crente numa existência repleta de paz, clareza e vigor renovado. Em seguida, a quinta confissão, fundamentada em 1 Coríntios 1:30, enfatiza que, por iniciativa divina, o crente está em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós a encarnação de sabedoria, justiça, santidade e redenção.
Essa verdade revela que, ao assumir a identidade de Cristo, o fiel não precisa mais buscar sabedoria ou justiça de forma separada, pois Ele mesmo é a fonte dessas virtudes e qualidades, conferindo ao crente uma identidade que transcende qualquer limitação humana. Dessa forma, o crente passa a declarar sem hesitação que é redimido, santificado e investido com a justiça divina, vivendo cada dia como uma nova criatura, regenerada e fortalecida para enfrentar qualquer desafio. Em meio a esse cenário, o apelo para que nos apeguemos com toda a firmeza à fé que professamos, conforme em Hebreus 4,14, se torna um imperativo para mantermos a integridade da nossa confissão, sem permitir que a dúvida ou as vozes contrárias se infiltrem e perturbem a verdade da palavra. É crucial, portanto, que evitemos a confissão dupla, a armadilha na qual, simultaneamente, afirmamos a fidelidade absoluta de Deus e a presença de nossa enfermidade ou incapacidade, pois essa contradição interna anula o poder da palavra em nossas vidas, permitindo que o inimigo encontre espaço para minar nossa fé. Ao invés disso, devemos declarar com ousadia que possuímos a plenitude da redenção, a cura, a libertação e a provisão divina, reafirmando em cada palavra que aquilo que o Senhor prometeu se manifesta de forma concreta e poderosa em nosso ser. Essa prática constante de declarar as verdades eternas, como o senhorio absoluto de Jesus, a justiça que nos confere a salvação, a libertação do pecado, a unção do Espírito Santo e a proteção que nos envolve, é o que transforma a nossa realidade, elevando-nos a uma posição de vitória sobre todas as circunstâncias adversas. Em suma, ao proclamar com convicção e sem hesitação que eu possuo o que declaro, o crente se estabelece como um agente da transformação divina, vivendo uma vida de abundância, poder e segurança, onde cada confissão positiva reconfigura a mente, o corpo e o espírito, permitindo que a verdade da palavra se manifeste de maneira plena e gloriosa, e que por meio dela todas as necessidades sejam supridas, toda enfermidade seja curada e toda opressão seja vencida, tornando cada dia uma celebração da graça e do poder do nosso Deus.